Nós tivemos 3 dias de poder, de glória do nosso Senhor, né? O encontro glória a Deus. Eu estou queimando até agora, né? Por isso é o motivo da minha dor aqui também. Obrigado, pastor. E algumas pessoas do meu convívio, eu disse: que responsabilidade de ministrar após encontro, porque as pessoas estão muito vivas, estão muito acesas, e o medo de trazer um balde de água fria, não é verdade? Mas o Senhor é o que nos conduz, é o Senhor que nos direciona, e eu tenho uma palavra ao seu coração, que o Espírito Santo colocaste no meu coração. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1 mesmo. Na medida que você for achando, se coloque sobre os seus pés comigo. Deixa eu explicar aqui rapidinho. Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés, pastor. Foi do evangelismo, junto com um pregador que eu fiz num curso. Da primeira aula que eu fiz, eu passei mal. Fui pro UPA. E a única coisa que eu gravei lá foi o professor ensinando: quando você estiver no púlpito ministrando, você direciona essa palavra: se coloque sobre os seus pés. Aí eu gravei isso, levei lá o pastor Daniel, e ele também pegou. E a gente tem esse ensinamento aí, porque muitas pessoas perguntam, né, por que se coloca sobre os seus pés? Foi por isso, foi um ensinamento que eu tive na Metodista de Pilares. Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1 mesmo. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Repete comigo: afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu vou repetir isso aqui. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe, que rompia-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando barcos para a terra, repete comigo isso aqui: deixaram tudo e o seguiram. Desocupa as suas mãos agora, e com as suas mãos desocupadas agora, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. E junto com as tuas palmas, mistura com glória a Deus. Aleluia. Junto com as tuas palmas, diz que Ele é santo.
Aleluia. Junto com as tuas palmas, fala aí no seu lugar que não há outro igual a Ele. Junto com as tuas palmas, fala que Ele ainda é o mesmo, o Deus de ontem, o Deus de hoje. Ele não muda, Ele continua o mesmo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Toma o seu assento. Irmãos, eu confesso que nós estamos diante de um texto muito conhecido do Novo Testamento. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu me deu um temor e tremor, porque eu falei: Senhor, os ministros daquele altar já ministrou essa palavra. E o Senhor disse a mim: filho, a minha palavra ela se renova a cada dia. Então eu creio que nessa noite tem algo diferente, um pão fresco do céu. Você crê nisso? O capítulo de número 5 que nós lemos agora, ele tem um personagem muito forte também dentro dela, a qual eu confesso com o pastor que eu sou fãzaço também desse homem chamado Pedro. É uma grande referência também para nós, porque todo mundo bate em Pedro, todo mundo o julga Pedro, mas ele é um homem bom. Então a Bíblia está nos relatando agora, a partir do capítulo de número 5, a história, um começo de uma história de Simão Pedro. A Bíblia diz agora, a partir do capítulo de número 5 de Lucas, a partir do verso 1, que Jesus está agora no lago de Genezaré. Mas Jesus está no lago de Genezaré, está indo com um propósito. E o propósito de Jesus no lago é falar da palavra de seu Pai. Jesus está no lago para um propósito, e o propósito é falar das Escrituras de Deus. A Bíblia diz agora que quando Jesus está nesse ambiente de rio, para falar, aleluia, e proclamar a palavra do Deus vivo, a multidão chega até Jesus para poder ouvir a palavra de Deus. A multidão se aglomera de uma forma qual ao ponto que estão apertando Jesus. Jesus está no ambiente a qual ao ponto que a multidão está sufocando Jesus. E a Bíblia diz que agora, enquanto a multidão está apertando Jesus, o olhar de Jesus está se referindo ao outro lado, com os dois homens com duas ferramentas de trabalho, qual? Um barco e um peixe. Enquanto tem uma multidão apertando, Jesus está olhando dois homens agora com uma necessidade. Qual a necessidade? Frustração. Trabalharam a noite toda e não pegaram nada, mas enquanto tem uma multidão apertando, tem uns olhos misericordiosos olhando, dizendo: ei, a história e o teu trabalho não vai terminar assim. Enquanto tem uma multidão apertando, ei, os olhos que é como chama de fogo está olhando dois homens com uma necessidade, dizendo: calma que eu vou chegar aí também. Aleluia. Enquanto a multidão está apertando, ei, a Bíblia diz e nos dá um detalhe aqui, que esses dois homens, a primeira ferramenta, repete comigo, a primeira ferramenta é o barco. O que eles fazem com a primeira ferramenta, que é o barco? Ele estaciona na terra, eles param o barco na terra. A segunda ferramenta de trabalho, Lucas, a rede. O que eles estão fazendo com a segunda ferramenta? Lavando as suas redes. Ele está explicando aqui para nós: a lavação de rede é fim de expediente, acabou o trabalho, é o que tem para hoje, vamos bem dizer assim. Não pesquei, foi uma derrota, não tem, fim de expediente. E eles estão lavando as redes, e Jesus está observando. De repente, Jesus olha e vai em direção do barco parado, estacionado na terra. E o que ele faz com um barco que não foi útil para Pedro? Ele senta e dá uma ordem para Pedro:
E a ordem é: afasta esse barco da terra e bota para o mar, porque eu preciso ensinar a palavra de Deus à multidão. Lucas, o que você quer dizer com isso? Jesus tinha tudo para ensinar no barco na terra, sim ou não? Jesus tinha tudo para ensinar, só para ter uma limitação ali, para o povo não apertar ele, sim ou não? Porque Jesus dá uma ordem que o barco sai da terra, gente. O Espírito Santo gritou no meu ouvido: é porque Jesus não trabalha em barcos parados. Você não entendeu, não? Jesus não trabalha em barcos parados. Ei, tem um barco que saiu da frustração e colocaram na terra. Lucas tinha tudo para Jesus ensinar do barco da terra. Tinha, mas ele dá uma ordem: eu não trabalho eu não trabalho em barco posto em terra. Ei, joga para o mar, porque eu trabalho em barco movimentado. Movimento, aleluia. Jonathan, me ajuda aqui, meu filho. Vem cá. Ele movimenta. Imagina o Pedro olhando para o barco e diz: se não serviu para mim, vai servir para ele? A minha ferramenta de trabalho para mim não serviu, e para ele vai servir sim. Aquilo que para você é improvável, aquilo para você que não é útil, o Senhor pega e diz: deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que para você não tem utilidade, para mim a partir de hoje agora tem. Afasta o teu barco agora, Pedro. Aleluia. O barco que para Pedro era frustração, para Jesus está sendo um ponto de um propósito. Por quê? Porque ele está sentado sobre o barco e ensinando a palavra de Deus para a multidão. Outra coisa que me chamou a atenção nesse texto, que Jesus não faz o milagre de Pedro primeiro. Primeiro ele faz aquilo que foi chamado para fazer. Ele não atende a necessidade de Pedro primeiro. Ele cumpre aquilo que ele foi chamado para fazer. O que? Falar da palavra de Deus. O que o Espírito Santo me disse sobre isso? Que muitas vezes nós queremos fazer tanta coisa, atender necessidade de alguém, a qual o Senhor está dizendo: ei, faz o que eu te ordenei primeiro, para depois você ajudar quem é para ajudar. Porque enquanto você não fazer o que eu te ordenei, você não vai ter capacidade de administração para ajudar ninguém. Faz o que eu te ordenei primeiro. É isso que Jesus está nos ensinando hoje. Antes de eu atender a necessidade de alguém, eu atendo um chamado primeiro. Antes de eu suprir a necessidade de alguém, eu supro o propósito de Deus ainda na minha vida. Se é a palavra, eu prego. Ei, aleluia. Se é para orar, eu oro. Aleluia, Jesus. Lucas, eu preciso ir na casa da irmã fazer um propósito. Ei, o Senhor te disse que primeiro o propósito é dentro da sua casa. Primeiro você vai na casa dos outros, depois você vai. Lucas, eu preciso fazer uma campanha no monte com alguém. Ei, faz aquilo que eu te ordenei primeiro para você, para depois, aleluia, suprir a necessidade de outro alguém. Lucas, é egoísmo, não. Lucas, é só pensar no nosso umbigo, não. É obediência naquilo que eu fui chamado para ser, mas nada. A Bíblia diz que quando ele termina de cumprir o seu propósito, qual é o propósito? De ensinar a palavra. Aí sim, é Jesus dizendo: agora eu fiz o que era para ser feito, eu não negligenciei aquilo que eu fui chamado. Agora sim, Pedro, vai para o mar alto e lança a tua rede. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, eu vim de lá agora.
mestre, eu trabalhei a noite toda, eu estou cansado, nada eu apanhei. O Senhor viu que no meu barco não tinha nada, e muito menos na minha rede. O fim do meu expediente foi de frustração. Por quê? Porque todas as vezes que nós vamos em um lugar que a gente sempre sabe que tem, quando a gente vai num lugar e sabe que não tem, o primeiro sentimento que bate é a frustração. É assim que Pedro está sentindo. Eu sei que ali tem peixe, eu sei que quando eu lançar a rede tem peixe, mas hoje não deu certo. Eu sei que se eu for ali eu pego, eu sei que se eu for ali eu faço qualquer coisa, mas hoje é o contrário. Hoje não tem, e o Senhor está mandando eu ir para lá. Aí Pedro olha e diz: mestre, eu vou pela tua palavra. É Pedro dizendo: eu vou recomeçar pelo poder da tua palavra. Eu vou num lugar onde eu não apanhei nada, eu vou num lugar onde eu estou frustrado, mas é pela tua palavra. E o Espírito Santo gritou ao meu ouvido, e quando eu disse essa palavra, deixa eu te dizer uma coisa: nós só vivenciamos milagres extraordinários quando nós estamos debaixo de uma palavra. Ei, você vai viver milagres extraordinários quando você tomar posse da palavra que Jesus já liberou sobre a tua vida. Ei, nós vivenciamos só milagres extraordinários quando Jesus disse: quando é para ir, vai, quando é para voltar, volta. É pela uma palavra de Deus nessa noite. Ei, aleluia, levanta as suas mãos comigo. Ei, você vai sair daqui debaixo de uma palavra. Deixa eu te dizer, você vai vivenciar, ei, milagres extraordinários, por causa de uma palavra. E não vai ser eu que lançou, não vai ser o pastor que lançar, não, vai ser a palavra de Jesus que vai lançar diante de ti nessa noite. Aleluia. Pela uma palavra que nós vivenciamos milagres extraordinários. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5. Tem uma mulher viúva que o seu marido deixou agora ela endividada. Os credores batem na porta da viúva e diz: me paga o que o seu marido me deve, senão eu vou levar os seus filhos como a oferta de pagamento. Bate o desespero naquela mulher, Nanda. E ela vai atrás de um profeta, e o profeta dá uma ordem a ela, e a palavra que o profeta libera é: vai, os teus vizinhos pegam vasos emprestados, e quando você terminar de pegá-lo, fecha para dentro do seu quarto, tranca sua porta e começa a encher os vasos. Ela faz conforme a palavra do profeta ordenou. Quando ela termina de encher todos os vasos, ela vai até o profeta e diz: olha, eu fiz conforme tudo que você ordenou. Os vasos estão cheios. O profeta olha para ela e diz: olha, os vasos cheios, vocês pagam suas dívidas, e o que sobrou pode ficar para você. Ela vive um milagre extraordinário debaixo de uma palavra de um profeta. E o profeta significa a voz de Deus na terra. Então ela não sabia o que aconteceria. Ela
ela se disponibilizou a cada porta para pedir um vaso, porque ela acreditou na palavra que foi liberada sobre a vida dela. É pela uma palavra que você vai viver o teu milagre ainda esse ano. Aleluia, vou repetir isso aqui, o ano ainda não acabou, e você vai vivenciar milagres extraordinários, aleluia, diante da palavra do teu Senhor. Glória a Deus, você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia, o ano não acabou, ainda tem dias para você vivenciar, e eu profetizo milagres extraordinários sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças. Eu profetizo pelo poder da palavra de Jesus. É sobre uma palavra. E Jesus dá ordem a Pedro: lança a rede no mar alto. Outra coisa que eu fiquei aqui: Jesus não podia ordenar Pedro a lançar a rede onde eles estavam mesmo, gente. Ele é poderoso, ele pode todas as coisas. Ele podia, ali mesmo no lugar onde ele estava ensinando, onde ele movimentou o barco, ele podia falar para Pedro: Pedro, lança aqui a tua rede. Eu falei: Senhor, por que você ordena Pedro ir para o mar alto? Se você não gravou nada do que eu disse, grava essa frase aqui: o Senhor não trabalha onde você para, o Senhor trabalha onde você recomeça. Tem alguém vivo aqui? Deus não trabalha onde você parou, Ele trabalha onde você vai recomeçar. Ei, se no mar alto te frustrou, é o Senhor está dizendo: eu vou te levar para lá, porque é lá que eu vou trabalhar contigo, e você vai recomeçar. Há um recomeço nessa noite, há um recomeço nessa noite, há um recomeço nessa noite. Lança a rede. Pedro, Jesus podia até trabalhar onde você estacionou o teu barco. Ei, Jesus podia até trabalhar onde está sendo a tua frustração, mas hoje Ele te dá uma ordem: ei, pega a rede que tu mesmo lavou, pega o barco que tu mesmo estacionou e vai para onde eu te ordenei. É por um mar alto. Lucas, mas para lá eu chorei. Lucas, mas para lá eu senti dor. Mas deixa eu te dizer, tu foi sozinho, mas agora tu está indo diante de uma palavra. Vai, lança a rede. Tu está sobre uma palavra nessa noite. Pedro joga a rede no alto mar. Os peixes começam a vir sobre a rede. Ao ponto que as redes estão se arrebentando, gente. Isso aqui é mais lindo, porque agora, enquanto as redes estão sendo tomadas por peixes, lembra no começo da história que eram 2 barcos parados? Olha o que a tua vida pode fazer com um barco parado também. A Bíblia diz que quando ele está no alto mar, os peixes já estão sobre a rede e as redes estão se rompendo. A ordem de Pedro é: chama o dos outros barcos que estão parados. O barco também que estava frustrado na terra, Jesus dá uma ordem: chama eles também. Tu entende porque a tua vida é um propósito?
A tua vida é baseada também, oh aleluia, também no barco de outro alguém que está parado, é frustrado. É por isso que você vem de Peniel, porque Deus precisava te curar primeiro, para depois curar outra pessoa. Jesus, ei, aleluia, por isso que Jesus ordenou, aleluia, que tu movimentasse primeiro o teu barco, para depois tu movimentar o barco de outro alguém. Tu é um propósito na mão de Deus. Chama outro barco. Chegou a um ponto que os barcos estão afundando, mané, de tanto peixe. Eles chegam agora na terra. Estaciona o seu barco na terra. Desocupa o barco. E libera uma palavra para Pedro. Pedro, a partir de hoje, você não é mais pescador de peixe. Você é pescador de homens agora, Pedro. Pedro, tu lançava a rede por você mesmo, mas agora tu lançará a rede pela minha palavra, pelos homens. Quando nós temos encontro com Jesus, Ele modifica o nosso destino, de profissão para o propósito. Entende esse Jesus? Eu vou fazer o que tu sabe fazer, mas para um propósito. Tu sabe fazer comida, vai ser para minha casa. Tu sabe dançar, é para o ministério do Namai. Deus vai pegar a tua habilidade nessa noite e vai transformar pelo propósito dele, gente. Ei, Lucas, eu não sei fazer nada. Você que pensa. Ei, Lucas, eu não sou útil para nada. Você que pensa. Porque Jesus pega, ei, algo improvável e faz provável na mão dele. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. É por um propósito. É por um propósito. Ei. Pedro vem, Senhor, eu não sou digno. Se afaste de mim, porque eu não sou digno disso. Eu imagino Jesus olhando e dizendo: Pedro, tu entende de barco, tu entende de rede, mas de mar e peixe ainda sou eu. Eu não sou digno, eu sei, Pedro. Tu andava muito sobre o teu governo, mas a partir de hoje, você, quem vai te governar é o dono do mar e dos peixes. Eu modifico a tua profissão, Pedro, hoje, para você cumprir um propósito. E eu termino isso aqui. E a Bíblia diz: levaram tudo, deixaram tudo que tinha no barco, tudo que apanharam, e seguiram Jesus. Outra frase que Jesus me deu, quando eu vi esse texto, eu falei: Jesus, eu estou muito poeta, hein? O Senhor falou sobre isso aqui comigo. Não é sobre ter, é sobre largar. Nós queremos tantas coisas, nós queremos tantos milagres. É Jesus dizendo: eu faço, mas eu vou te provar que nessa noite, que eu não quero que você só vive de milagre, eu quero que você também vive de renúncias também para mim. Eu tenho capacidade para encher o teu barco,
eu tenho capacidade de fazer as tuas redes romper. Mas eu quero te provar aqui nessa noite que eu não só sou Jesus de milagre, eu sou Jesus que ordena para tu deixar tudo de lado. Eu sou Jesus que ordena para tu deixar o pecado. Eu também sou Jesus que ordena para tu largar de mão aquilo que já está demais. Eu também sou esse Jesus. Aleluia. Não é sobre ter, é sobre largar. Meu Deus. Nós podemos imaginar que Pedro poderia ficar frustrado aqui. Por que, Lucas? Frustrado aqui de novo. Humanamente falando, ele veio da primeira pesca, não deu certo. Na segunda ele conseguiu o que tinha que conseguir, mas não ficou para ele. Entende? Na primeira pesca frustrou porque não tinha nada. Na segunda pesquei, se rompeu, não é meu. Por quê? Porque o propósito é maior daquilo que eu tenho. Aquilo que o céu tem para mim é maior do que rede cheia de peixes. É claro que o nosso pastor já nos ensinou aqui que a rede somos nós e os peixes são as pessoas. Sim, nós lançaremos as redes, porque esse também é um propósito. Mas eu estou falando de outra forma. Eu estou falando das coisas materiais dessa terra. Eu estou falando que muitas vezes nós se importamos com as coisas fúteis, enquanto o Senhor está dizendo: o propósito que eu tenho para você é maior. Ei, o que eu tenho preparado para você é maior do que o milagre. É maior. E a partir disso, Pedro nunca mais foi o mesmo. Lucas, ele negou Jesus, a experiência. Eu e tu já negamos várias vezes. Todas as vezes que nós encontramos com Jesus, isso queima sempre no meu coração. Ele sempre aponta o destino para a gente. O apontamento que Jesus apontou para Pedro é: você será pescador de homens. Pedro, você será um dos meus, camarada. Me abraça aqui e vamos embora. Quando Jesus começar a fazer o extraordinário na sua vida, quando as pessoas perceberem do propósito, as pessoas vão ficar igual o André aqui. Uau! Ele faz mesmo. Quando Jesus começar a transformar a tua casa, André vai olhar e vai dizer: Jesus faz mesmo. Quando Jesus começar a pegar o teu relacionamento e mudar para um propósito, ei, André vai olhar e vai dizer: uau, esse Jesus faz, ele tem poder. É isso que ele vai fazer contigo nessa noite. Aleluia. Para um propósito, para o cumprimento de um propósito. Fica de pé comigo nessa noite.